Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a AIS Engenharia, e no vídeo de hoje nós vamos discutir alguns motivos que podem estar levando a elementos do seu projeto ficarem invisíveis ou aparecer elementos demais dentro de uma vista. Então eu vou para falar um pouquinho disso, que provavelmente está acontecendo por causa das faixas de vista, né, o plano de corte e como a vista tem lidado com o seu projeto ali. Eu vou usar o projeto que a gente já mostrou algumas vezes aqui no canal, que é o projeto da casa do Sandro, que é um amigo meu que a gente fez o projeto. Eu fiz o projeto hidráulico da casa e ele tinha feito a parte arquitetônica. Então, quando a gente olha aqui na vista edícula, a gente vê basicamente o que nós gostaríamos que todas as vistas aparecessem, né? Que ela está aqui bem detalhada, ela está com apenas elementos que precisam ser mostrados nessa vista e é uma vista bem configurada. Quando a gente muda, por exemplo, para o terreno, a história já muda um pouco de figura. A gente pode ver aqui que está sobreposta, tanto o primeiro andar quanto o segundo andar estão aparecendo ao mesmo tempo, juntamente com o telhado. O telhado, a chaminé, tá tudo aparecendo aqui. Então, como que a gente resolve, por exemplo, um problema desse? Isso está acontecendo muito provavelmente por causa da faixa de vista. Então, aqui no menu de propriedades, a faixa de vista, e a gente pode ver aqui que o topo está em 100 metros, o plano de corte também está em 100 metros, e o nível inferior está colocado como 36 centímetros abaixo ali do zero, né? Se a gente tiver alguma dúvida de como estão configurados os níveis, a gente pode vir aqui no nosso 3D ou em algum corte, alguma coisa do tipo. Inclusive o corte já está aqui. Vou até abrir um corte. E para aí os níveis, então a gente já discutiu sobre isso, né? O VV, categoria de anotação. Vem aqui no níveis. Nesse caso estava oculta só. Então, como que estão configurados? A edícula está no nível 0, a residência aqui está colocado como segundo nível em 2,90 m, a caixa d'água está em 5,60 m, e temos ainda uma vista de cobertura aqui, um nível de cobertura. Então, a gente sabe que quando a gente for, por exemplo, no nosso terreno aqui, eu quero que minha faixa de vista fique no máximo em 5,60 m, que seria o topo da casa. Aqui, esses três itens aqui, nós temos o topo, na vista onde é o topo e onde é o inferior ali, onde é o limite inferior, e daí o plano de corte. Por ser uma planta baixa, o Revit pega o projeto que você modelou e olha para ele de cima para baixo. Se fosse a planta de forro, né, ele estaria olhando de baixo para cima. Então a gente vai mudar aqui, eu quero colocar que o topo, que é o do máximo de detalhe que ele vai olhar para cima, seria 1 metro. O plano de corte vai ficar em 80 centímetros e o nível inferior e a profundidade da vista vai ficar em 0. Né, todos associados ao nível 0. Então, esses são valores relativos ao nível associado. E aqui a gente vê que sumiram alguns elementos. Como o programa está olhando de cima para baixo, tudo que não está abaixo do nível que a gente definiu acaba sumindo. Então, se eu tentar colocar mais alto aqui, sabendo que a janela, por exemplo, está em 1,5 m, se eu tentar colocar acima do topo, ele vai me dar um erro. Então, eu preciso colocar o meu topo um pouco mais alto e daí colocar o plano de corte na medida certa. Daí ele começa a mostrar de maneira satisfatória todos os elementos vistos aqui. Aqui, como ele está cortando bem na altura do peitoril, ele não fica bem cortado, né? Aqui nós vemos que na lavanderia aqui ele corta a janela bem no meio, então fica melhor detalhado. Então eu posso aumentar um pouquinho mais ainda aqui e colocar, por exemplo, 1,60 m. Daí ele, como está cortando pelo meio, não está cortando no limite que está a janela, ele aparece de uma forma melhor. Um detalhe interessante aqui é que caso, por exemplo, eu quisesse aplicar uma profundidade de vista, né, um detalhamento diferenciado dentro dessa mesma vista, eu consigo fazer isso através do comando vista, vistas de planta e região da planta. Dessa forma, aqui vai abrir como para um desenho, né, eu posso fazer aqui um retângulo, por exemplo. E nessa parte aqui, a faixa de vista vai ser um pouco diferente. Então, caso eu tivesse, por exemplo, querendo detalhar uma marquise, um pergolado, alguma coisa do tipo, eu posso editar a faixa de vista a partir daqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui em 5 metros e aqui em 3,5 metros, por exemplo.
quando eu der um OK aqui, você pode reparar que antes ele não mostrava o guarda-corpo aqui de cima e nem o andar superior, né? Então, se eu arrastar ele aqui e trouxer ele para dentro, ele vai começar a mostrar o andar de cima, que é onde está a vista que eu defini. E ao mesmo jeito, da mesma forma que se eu arrastar ele para baixo, vai sumir aqueles elementos. E voltar, por exemplo, a escada, não mostrar todos os degraus. Como eu disse, até é um recurso ligeiramente pesado. E para que não fique, né, toda essa linha pontilhada aqui, eu posso esconder só ela. Então eu posso dar um HH nela mesmo aqui, aplicar o isolar para a vista. E ele vai manter aqui esse detalhamento, sem que fique aparente aqui que essa parte do projeto aqui tem uma região, uma faixa de vista diferenciada. Para o vídeo de hoje seria isso, eu espero que você tenha aprendido algo novo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo, ou entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, e até uma próxima.